Lucas capítulo 18, do versículo do 18 ao 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são impossíveis a Deus. São possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Aqui fala de um jovem rico que, desde a infância dele, ele tem seguido a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo, ele, num certo encontro, ele se encontra com Jesus e Jesus fala com ele que faltava ainda uma coisa para ele, que era: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aqui Jesus falou para esse jovem, para ele pegar toda a riqueza dele, vender e repartir para os pobres. No momento que ele ouviu isso de Jesus, ele ficou triste. Era para ele ter ficado alegre, mas ele ficou triste. Sabe por quê? Porque esse jovem estava, na verdade, apegado nas coisas terrenas, na riqueza que ele tinha. Então ele não queria soltar.
Ele não queria se desfazer disso. Por isso que ele ficou triste. Ele pensou 2 vezes. Porque ele não queria, na verdade, era deixar a riqueza que ele tinha. Por isso que aqui Jesus fala que era para ele repartir aos pobres, que depois disso ele teria um tesouro no céu. Por isso, Jesus estava chamando ele para seguir ele. Então, esse homem ainda não tinha a salvação dela, a salvação dele, melhor. Ainda garantido, porque estava faltando para ele ainda. Só que nesse momento, quando Jesus fala, deixa tudo, reparte com os pobres, ele ficou triste. Era o momento dele ficar alegre, ele fica triste. Era o momento dele saber o que estava faltando para ele poder receber a salvação eterna. Ele se esqueceu que a salvação eterna vinha, na verdade, era por essa oportunidade dele de colocar as coisas dele a serviço dos pobres, a riqueza dele. Mas ele não queria. Por isso que seguir Jesus não é nada fácil. Seguir Jesus, a pessoa tem que se afastar de muitas coisas que, na verdade, prende ela na terra. Nessa hora, Jesus queria que essa pessoa, recebesse a salvação eterna. Mas ele preferiu ficar com a riqueza na terra. Mas Jesus estava dando algo mais promissor para ele, que era muito mais valioso, que era a salvação eterna. Então ele preferiu as riquezas terrenas. Era a oportunidade dele seguir Jesus de verdade. No momento que ele vê o que ele tinha para fazer, ele não faz. Aqui nós vemos uma coisa. Aqui nós vemos uma possibilidade dele mudar não só a vida dele,
mas também mudar o caminho que ele precisava, que era seguir Jesus. Às vezes as pessoas se garantem que já estão salvas, que não precisa mais nada. Será mesmo? Precisamos fazer essas autoanálises em nossas vidas para ver como é que nós estamos com o Senhor. Precisamos fazer essas autoanálises para justamente saber se nós realmente estamos seguindo o Senhor de verdade. Porque muitas pessoas começam bem seguindo a verdade, mas pelas riquezas terrenas faz com que elas se percam, porque faz com que elas se apeguem às coisas que na verdade não os salvam, mas faz eles perder completamente por justamente se apegar em coisas que na verdade era para elas se afastar. Eu posso trabalhar, eu posso aqui ter casa, ter tudo, mas se eu não ter comigo a verdade andando comigo, eu me perco completamente. Por isso que nós não podemos se apegar em coisas, porque essas próprias coisas fazem com que a gente fique que nem esse jovem rico. A caminhada com Jesus não é fácil. Todos os dias nós temos que fazer renúncias. Todos os dias nós precisamos fazer análises de nossas vidas, como que nós estamos com o Senhor. Isso aqui é uma coisa individual. Cada um tem que fazer essa análise, como é que está sua vida com o Senhor. O que está faltando? Por isso que nós não podemos achar que nós estamos completos totalmente, porque às vezes está faltando algo. Aqui, esse jovem rico, Jesus, viu aonde que estava faltando ele ser salvo e foi diretamente e falou com ele. Nessa parte que você está tão apegado, é a única que está te destruindo. É nessa parte que Jesus queria que ele deixasse, não fosse tão apegado. Por isso, a riqueza pode fazer com que muitos percam a salvação eterna. Por isso que a riqueza
ela pode ser uma destruição na vida de muitos, pelo apego. Por isso que nós, se não controlarmos as coisas da terra e não saber lidar com isso, nós podemos se perder, começar a se apegar tanto a ponto de nós perder a salvação eterna. Por isso que não pode ficar concentrado nisso totalmente, porque isso não é garantia de tudo. Quantas pessoas morrem, às vezes, por doença, por acidente, e fica toda a riqueza dele ali. E às vezes a riqueza não salva ele de uma doença. Por isso que a riqueza não é tudo. Nós temos que se apegar no Senhor do que nas coisas terrenas. Porque as coisas do Senhor têm mais valor e mais garantia. E aqui é uma demonstração para nos mostrar que as coisas terrenas são passageiras e as eternas, as do céu, são eternas. Por isso que nós temos que se apegar às coisas eternas, aquilo que dura para sempre, que é as coisas do alto. Por isso que é para lá que nós devemos olhar e todos os dias visualizar, para que justamente a nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, nossa vida esteja ligado totalmente para o Senhor. Amém? Oremos. Senhor, hoje nós vimos, através dessa pregação do jovem rico, que ele tinha tudo na terra. Mesmo assim, ele não largou as suas riquezas. Fez com que ele se perdesse completamente, porque ele preferiu se apegar nas riquezas do que seguir a verdade. Aqui é uma reflexão para justamente nós vermos que as riquezas podem sim nos afastar, fazer com que nós percamos a salvação eterna. Ensine-nos a nós, Senhor, a ter controle de nossas vidas, para que nós saiba que tudo aquilo que é nos dado na terra, mas que seja de forma que nós viva, mas sem se apegar a essas coisas, que nós saiba ter discernimento para nós não ser como esse jovem rico, que preferiu ficar com a riqueza e não dividir com os pobres o que ele tinha. E é por isso que aqui nós vimos ele não seguindo Jesus, porque ele aqui
nesse momento é momento dele, que ele se perde. É nessa hora que nós queremos seguir a verdade e não deixar que as riquezas nos prenda, que nos faz perder a salvação eterna. Muitos são os apegos que faz muitos se afastarem da presença do Senhor. É por essas pessoas, Senhor, que nós pedimos para que o Senhor entre na vida delas, trabalhe na vida delas, para que elas possam também ver que riquezas podem fazer com que percam a salvação eterna pelo apego. Por isso que nós não podemos amar mais as riquezas do que Deus. Que seja primeiramente Deus, primeiro lugar, porque Ele é tudo em nossa vida. Amém.